documentos aqui. Moraes pediu, assim que eu falei aquele dia, eu falei no dia 30/7, no programa do Alan, né? No dia 30/7 eu falei ao vivo no programa do Alan, quando foi aplicada a Magnitsky, e no dia posterior, 31/7, Moraes já pediu minha prisão. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Hoje nós tivemos a notícia, que saiu em todos os jornais, de que Eduardo Talhaferro havia sido preso na Itália. Tá aí a notícia da Veja. Eduardo Talhaferro é detido na Itália. Todos nós tivemos a imagem do caso Carla Zambelli, onde a polícia da Itália se comportou de forma, e o judiciário da Itália se comportaram de forma esquisita. Naquele momento, Alexandre de Moraes ainda não havia sido sancionado como violador internacional de direitos humanos, mas ainda assim houve um comportamento esquisito da justiça italiana. Então, houve uma preocupação enorme do que tinha acontecido. Quem acompanhou meu X recebeu as informações que, na verdade, ele não havia sido preso, mas sim detido pela polícia. E agora veio a informação de que, com os documentos, de que a justiça na Itália, na verdade, negou um pedido de prisão feito pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes, já que a decisão da Corte de Apelo de Catanzaro decretou algumas medidas cautelares enquanto chega a decisão sobre o processo de extradição. E eu quero chamar aqui o Eduardo Talhaferro, sem mais delongas, para falar especificamente sobre esse assunto. Eduardo Talhaferro, seja muito bem-vindo pela primeira vez ao Paulo Figueiredo Show. Boa tarde, Paulo Figueiredo, é um prazer estar com você aqui. Mesmo que numa situação não tão triste, né? Porque já é uma vitória, começando com uma vitória, mas vamos seguir em frente, né? Vamos à luta. Eduardo, a pergunta que todos no Brasil querem ter, você tem tido um papel preponderante, tem uma jornada muito interessante eu diria quase que bíblica, aqui, de algoz para grande whistleblower, para o grande informante sobre os abusos que acontecem no Alexandre de Moraes. Seus documentos, as suas revelações foram absolutamente fundamentais e cruciais. Eu, pessoalmente, utilizei de muitas delas para tanto a sanção por lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, quanto também as sanções de cancelamento de visto de várias pessoas do gabinete. Mas então, eu diria que o Brasil passou a ter uma preocupação com a sua figura. Então eu começo esse bate-papo perguntando a você se você está bem. Sim, graças a Deus estou bem. Como eu já tenho falado há muito tempo, tudo isso é previsível, eu já esperava. Então não foi nenhuma novidade para mim. A gente até fica um pouco ansioso quando chega um caso aqui, o Carabinieri, mas tudo conduzido na plena calma, na tranquilidade. É previsto, não tem. O rito a gente não consegue escapar. Na verdade, o rito correto da Itália, não o rito virtual, o rito do Alexandre de Moraes, né? Explica pra gente, então, esse rito da tua perspectiva, o que aconteceu, que horas eram aí na Itália, o que você estava fazendo, a polícia bateu na porta, explica pra gente como é que foi essa linha do tempo de acontecimento. Bom, eu estava aqui na minha casa, era por volta de 4 horas da tarde, tocou o interfone, eram 3 carabinieri, né? Carabinieri seria a polícia militar do Brasil, que aqui na Itália é chamada de carabinieri, pedindo para falar comigo, porque eles tinham um ofício para me entregar. Abri a porta, eles subiram, me troquei e falaram que tinha que ser conduzido e com eles na central dos carabinieri para ser notificado de um procedimento vindo do Brasil. Lá eu fui identificado, pediram meus passaportes, tanto brasileiro como italiano, a minha identidade, fui para a delegacia, né? Delegacia não, né? Para a central dos carabinieri. E lá... Até esse momento, Talhaferro, até esse momento você não sabia se seria preso, se não seria preso, o que aconteceria, ou já sabia? Eles foram cordiais com você? Como é que foi o processo? Não, foram excelentes, foram cordiais, normal na viatura, sem qualquer tipo de constrangimento, como conversando, batendo papo. Falaram pra mim que tinha algo do Brasil, que eles também não sabiam, tá? E era o cumprimento de uma decisão da Corte de Catanzaro. E falaram que eu voltaria para casa, para eu ficar despreocupado, tudo, que era só para eu ser notificado e mais nada, identificado, na verdade. Inclusive, na própria unidade dos carabinieri, foi assim tratado muito melhor que em diversos locais do próprio Brasil. Então você foi levado, chegou na, digamos assim, uma central do Carabinieri, vou chamar aqui como se fosse um batalhão da PM, chegou lá e quem que te encontrou, o que disse a você? Eu fui já daqui da minha residência acompanhado de 2 carabinieri e o capo que fala, né, que é o chefe deles, ele é o chefe da região, né? Chegando lá, eles me levaram para pro primeiro piso lá, passei, aí eu conversei com um outro carabinieri, que é o que faz a identificação civil, né? Foto, documentos, isso foi encaminhado inclusive para Roma. Roma tem centraliza esses dados, e depois disso eu só fui cientificado e pronto, mais nada. Quanto tempo durou o procedimento como um todo? Demorou, Figueiredo, justamente porque o sistema da polícia italiana de identificação estava apresentando diversos problemas
Então esse procedimento levou mais de 1 hora para ser feito só a colheita de informações, mas o ato de notificação foi super rápido. E você teve, durante esse momento, você teve algum medo de ser preso, de ser ali, ter um destino similar ao da Carla Zambelli? No fundo é impossível dizer que você não fica apreensivo, você fica com medo, mas eu já tava... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Preparado, Figueiredo, eu já estou preparado para isso, entendeu? Inclusive me questionaram, por que você entregou os 2 passaportes? Por que você não guardou um para ir para os Estados Unidos? É porque justamente eu estou agindo de boa fé, diferente do cidadão lá que está no Brasil. Eu não tenho o que esconder, eu não estou fazendo nada de errado, entendeu? Então, para mim, foi super tranquilo, super de boa. Fiquei apreensivo, você sempre... todo procedimento novo pra gente deixa a gente um tanto quanto nervoso. Mas eles conversaram, riam de boa, chegaram até a me consultar na internet, porque ninguém tinha noção, na verdade, na Itália, que muitos não sabem o que está acontecendo. Então eles verificaram na internet, comentaram, olha, tal pessoa que está aqui e tal. A certo ponto, até enobreceram a minha pessoa dentro da própria unidade policial. E quando chegou lá, do que eles te informaram especificamente? Eles te deram um documento para ler ou eles te falaram alguma coisa? Na verdade, me informaram que eu tenho uma cautelar, que eu não posso sair do município ao qual eu vivo, totalmente legalizado, não tenho problema nenhum aqui na Itália, vim totalmente legal, e que na sexta-feira agora, ou na segunda, eu tenho uma audiência com a corte para explicar, né, para eles me ouvirem, de fato, se o que o Moraes está falando é verdade. Eu estou com os documentos aqui, Moraes pediu, assim que eu falei aquele dia, eu falei no dia 30/7, no programa do Alan, né? No dia 30/7 eu falei ao vivo no programa do Alan, quando foi aplicada a Magnitsky, e no dia posterior, 31/7, Moraes já pediu minha prisão. Só por eu ter comemorado o fato de ele ter sido sancionado pelos Estados Unidos. No dia seguinte ele pediu minha prisão e a minha extradição pela Polícia Federal. Aí no dia 14 ele assinou a extradição, mandou aqui pra Itália. Só que o interessante, né? Ele é um cara perfeito da justiça, né? Eu só fui denunciado 6 ou 7 dias depois. Ou seja, foi pedida a minha prisão, a minha extradição. O documento diz o seguinte, que ele fala, Moraes, porque eu vazei dados sigilosos com o intuito de desestabilizar a República. Só isso, mais nada. E a denúncia só veio 6 ou 7 dias posterior ao pedido de extradição. Ou seja, eu não tinha nada, não tinha problema nenhum, nenhuma manifestação da PGR, mas mesmo assim, Moraes pediu para me extraditar, me prender, com o objetivo de me calar. Mas já é tarde demais. Você já tinha ciência, eu não me lembro mais, eu até peço perdão. Já era público que havia um pedido de prisão contra você? Vazaram na imprensa, né? A Moraes, coitado, vazou na imprensa, né? A imprensa tradicional, porque tudo que a gente fala que é verdade e que ele tem praticado, a imprensa tradicional não publica, não. Mas as coisas que o Moraes tem interesse, é publicado. Inclusive, o pedido de extradição foi vazado com a assinatura dele no dia 14 de agosto. Então eu já sabia desse procedimento, já sabia que isso tinha acontecido, só estava esperando o momento de ser chamado aqui na Itália. Na verdade, eu não sabia se eu seria preso ou se eu seria citado. A Itália, de fato, a Corte de Catanzaro não acatou a prisão, mas aplicou medidas cautelares. Eu quero ler aqui a decisão. Bruno, se a gente tiver o documento para colocar aqui na tela, obviamente está em italiano, então eu vou ler graças a uma tradução eletrônica. Pode colocar para a gente, Bruno? Obrigado. Esse é o documento da Corte de Apelação de Catanzaro, terceira sessão penal, referente a EP Brasil. A corte assim composta por Dotti Antônio Batalha, Antônio Guilho e Paula Siriaco, reunida na Câmara de Conselho, ou seja, foi uma decisão colegiada, não foi uma decisão unilateral, emitiu a seguinte ordem sobre o pedido de aplicação de medida cautelar para fins de extradição apresentado pelo Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça italiano, nos termos do artigo 714 do Código de Processo Penal em relação a Eduardo de Oliveira Talhaferro, nascido no Brasil e tal. Lida a nota transmitida em 23/9/2025, com a qual o Ministério da Justiça pediu a aplicação ao cidadão brasileiro Eduardo Talhaferro de medida cautelar de custódia na prisão ou outra medida adequada para evitar que ele possa subtrair-se à eventual entrega a autoridades brasileiras ao fim do procedimento de extradição, representando em 26/8, ou seja, 26 de agosto, com nota número tal, o Ministério das Relações Exteriores chegou o pedido de extradição da pessoa assim indicada, formulado pela República Federativa do Brasil, para execução de custódia cautelar em prisão, sobre mandado de prisão emitido em 31 de julho de 2025. Ou seja, ele emitiu o pedido de prisão em 31 de julho e chegou no dia 26 de agosto, ou seja, rápido, menos de um mês depois, pelo ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte Federal do Brasil,
com a petição número tal, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal Brasileiro, no âmbito do processo número tal, para crimes previstos nos artigos 154 e 325 do Código Penal Brasileiro, de divulgação de informações reservadas contidas no seu telefone celular, com o objetivo de desestabilizar as instituições republicanas. Realmente, crime de atentado às instituições. Diz aqui que em 22 de setembro, a Direção Central da Polícia Criminal, Serviço para a Cooperação Internacional de Polícia, informou que Eduardo Talhaferro está localizado em, e aí deu o seu endereço. É necessário assegurar que Eduardo Talhaferro não se subtraia à eventual entrega ao final do procedimento de extradição, considerando que até hoje ele se subtraiu à execução da medida. Considerando que em nota de 24 de setembro, dirigida ao Procurador-Geral e transmitida a essa Corte para conhecimento em 25, o Ministério da Justiça encaminhou o pedido de extradição recebido em 25/8, ou seja, demorou aí um mês na Itália, da República Federativa do Brasil e os relativos anexos a saber. Módulo para pedido de extradição, datado de tal, contendo a síntese dos fatos atribuídos à pessoa cuja extradição solicita, a indicação das normas penais violadas e demais elementos exigidos. B, mandado de prisão de 31/7 no âmbito do processo tal. E C, relatório da Polícia Federal. D, parecer da Procuradoria de 30/7 e E, versão de toda a documentação em língua italiana. Considerando que existem os pressupostos para a aplicação da medida cautelar coercitiva destinada a garantir que a pessoa cuja extradição é solicitada não se subtrai à eventual entrega, observa-se contra o sujeito foi emitida a medida restritiva da liberdade pessoal, um mandado de prisão cautelar em tal, nos autos da por Alexandre de Moraes. Da medida restritiva emergem graves indícios do delito de revelação de segredo de ofício, agravado pelos artigos tal. Resulta que, em particular, Eduardo Talhaferro foi indiciado com base na análise do seu conteúdo do seu telefone celular, e aí ele lista aqui as coisas que você teria passado informações para a Folha de São Paulo e tudo mais. Não emergem, por outro lado, condições impeditivas da extradição, nos termos blá. Considerando que o comportamento do sujeito, afastando-se do Brasil há tempo considerável, indica vontade de eludir responsabilidades e evitar a entrega, e que não há medidas menos gravosas que assegurem a apresentação, decidir-se aplicar, em relação ao grau e à natureza das exigências cautelares, as medidas previstas no artigo tal. Decisão. Aplica-se a Eduardo Talhaferro, residente em tal, as medidas cautelares e aí ele entra efetivamente no que se aplicou. Da obrigação de permanecer no município de residência, proibido de se ausentar sem autorização do juiz do território do município, apresentar-se sem atraso ao comando da estação Carabinieri para declarar o lugar onde fixa a própria residência e os horários e locais em que será diariamente encontrado para os necessários controles, com obrigação de comunicar previamente à mesma autoridade eventuais variações dos lugares e horários indicados. Ordena-se a execução ao comando de Carabinieri competente por território, dispõe-se que no ato da sua notificação sejam retirados o passaporte e outros eventuais documentos válidos para o exterior. E é isso. Então, basicamente, a decisão contra você pede para que você continue na comarca que se encontra. É isso? É exatamente isso. Eu continuo na comarca e posso sofrer alguns controles, né? Eles podem vir me visitar, ver se está tudo ok. Se eu continuo morando aqui, nada além disso. Não tem prisão, nem medida que eu não possa falar na internet, não aprender no meu celular, nada. Só reter os meus documentos para que eu não me ausente da Itália e restringir a minha circulação somente no município. Não estou impedido de ir para outro local, até mudar de residência, mas com o quê? Avisando a própria justiça italiana. Se você, como